Mas é importante que você se atente para a preparação de quando você, de repente, enfrentar ambientes onde a coisa mais fantástica que você fizer vai resultar no máximo num tapinha nas costas e num parabéns. E dentro disso você aprender a se valorizar. Eu sei que esse é um problema meu aqui dentro da empresa, um problema de habilidade minha, né, de competência. Fica mais fácil para eu desenvolver isso, melhorar e, consequentemente, assumir um outro desafio. O importante não é a quantidade, né? O importante é como você se coloca numa posição de protagonismo para vivenciar essa experiência. Fala pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso DaleCast. Eu sou Minervino Neto, sou CEO da Dale Carnegie. Para quem não conhece ainda, a Dale Carnegie é a principal escola de liderança do mundo. A gente está em mais de 80 países. Agora em outubro completando 111 anos no mercado. Quantas empresas você conhece que está há 111 anos no mercado? Essa é a Dale Carnegie e a gente trabalha com treinamentos, capacitação. Nosso foco é liderança, lembrando que liderança não depende do seu cargo. Liderança está muito ligado à forma como você pensa. Então, você pode liderar independente da sua posição na empresa e é isso que nós trabalhamos nos treinamentos da Dale Carnegie. A gente ajuda você a desenvolver a habilidade de liderança. E aqui em Brasília, a Dale Carnegie chegou em 1960. Eu estou há 20 anos na Dale Carnegie. E nesse período, mais do que clientes, nós fizemos muitos amigos. Pessoas extremamente competentes e que fazem diferença aqui no mercado de Brasília. Daí surgiu a ideia do DaleCast. Então a gente consegue estar convidando essas pessoas para que eles possam estar contando um pouquinho da sua experiência e com isso estar ajudando a você que está nos acompanhando. E meu convidado de hoje é uma pessoa que eu conheci há exatamente um ano atrás. A gente começou a fazer um trabalho junto, e quando me deram referências sobre essa pessoa, a referência que passou foi assim, é um menino prodígio. Uma pessoa extremamente talentosa. Um jovem que já brilha e vai brilhar ainda mais. Então, quando me falaram isso, eu falei, então tá muito bem encaminhado. E nós começamos um trabalho, ele teve vários resultados, e aí eu trouxe ele para conversar um pouquinho com a gente no nosso DaleCast de hoje. Seja bem-vindo, menino prodígio, Jorge. Que honra, cara, ter você aqui. Que isso, Neto. Com essa abertura aqui, eu fico até tímido para falar com você, mas é sempre uma honra, né? A gente tá aqui junto, poder conversar um pouquinho. Conversas agradabilíssimas que a gente teve aí ao longo desse último ano, comemorando, como você disse aqui, um ano hoje, né? Desde o nosso primeiro contato. E tô à disposição aqui para a gente poder falar um pouquinho de liderança dentro das organizações, né? E contribuir um pouco com os nossos ouvintes. Então, beleza. Pra gente começar, fala aqui pro pessoal quem que é o Jorge. Legal. Então, boa tarde aí para todo mundo que está nos ouvindo. Meu nome é Jorge, sou pai do Marcelinho, meu grande amor, meu filho, 5 anos. Sou um cara, assim, amante de futebol, mas não vamos falar desse capítulo aqui, né? Que senão dá briga. Mas tenho aí investido, né, tempo, dedicação, energia na minha carreira profissional, nesse mundo da gestão corporativa, da performance corporativa. Tive a oportunidade aí de me formar em administração pela Universidade de Brasília. Sou pós-graduado em BI Analytics pela FIAP. E esse movimento todo aí me fez me apaixonar, né, pela transformação das organizações, alinhando aí o que elas tem de expectativa de resultados, a sua cultura, tudo que elas entendem também das pessoas, né? Uhum. Que estão aí dentro dessas organizações. E aí, quando eu conheci o Jorge, é um jovem e que desde muito cedo
ele já tem a responsabilidade de estar liderando equipes, de estar trabalhando com pessoas. Então, a ideia hoje no nosso DayOcast é que a gente possa conversar um pouquinho dessa experiência, né? Como é que é para uma pessoa quando ela é, desde jovem, desde muito cedo, está liderando, está influenciando e sendo referência para outras pessoas. O que você já fez que deu certo, que desafios que você teve. Tudo isso pode estar ajudando aquelas pessoas que estão nos acompanhando, porque, mais uma vez, liderar não depende do seu cargo, não depende da sua idade. Eu lembro que a gente faz alguns eventos para jovens, e às vezes eu falo com estagiários, com jovem aprendiz, e eu bato muito nessa tecla, né, da responsabilidade que eles têm para poder liderar, independente do cargo que eles têm hoje. E eles, entendendo isso, conseguem transformar e conseguir alguns resultados. Então vamos lá, Jorge, como é que começou essa jornada sua aí? Me conta um pouco. Legal, Neto. Concordo plenamente aí com que você trouxe, né? Acho que a liderança, ela não pressupõe você estar num cargo de gestão. Aliás, em se tratando de liderança no exercício de cargo de gestão, isso é mais recente na minha carreira, são os últimos 5 anos, dos 15, né, que eu venho aí atuando. Mas quando a gente fala de liderança, acho que isso me remete a momentos muito anteriores do início da minha vida profissional, né? Eu vou lá para o meu ambiente escolar. Eu acho que ali foi onde eu pude, mesmo que de maneira não muito declarada e não muito clara à época, né, como criança ainda, perceber algumas oportunidades que existiam de poder exercer algum tipo de liderança. Então, sempre tive o ímpeto e a vontade, né, de me colocar à disposição nos processos, nos trabalhos ali que se apresentavam, em que isso poderia aflorar. Representação de turma, liderança de equipe de gincana, esse tipo de coisa. Eu acho que isso que é fundamental, né, no ponto que você traz. Acho que o ímpeto de querer observar as oportunidades de liderança que se apresentam e que às vezes não são tão evidentes e tão claras como a posição de um cargo de gestão, é que te tornam muitas vezes preparado, né, para no futuro você estar à disposição de uma organização, de uma empresa, de empreender, né, no exercício da sua vida profissional. E isso é legal, porque quando as pessoas vêm para o nosso treinamento, um dos primeiros pontos que trabalhamos é a atitude das pessoas. E é isso, né? Se eu não tenho essa atitude de me colocar à frente de algumas situações, por mais que eu tenha a habilidade, por mais que eu tenha esse conhecimento, eu não vou fazer. Então, a atitude é a primeira etapa. Lá nos nossos treinamentos de liderança, a gente divide os treinamentos de liderança em algumas etapas. Tá? E a primeira etapa é quando eu trabalho, principalmente para aquela pessoa que está começando, né, a experimentar essa coisa da liderança. A primeira etapa é a gente ajustar mesmo esse modelo mental, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho muita convivência com empresas que acabam promovendo pessoas para o cargo de liderança, para o cargo de gestão, por conta da sua competência técnica. Então a pessoa tecnicamente é muito bom e acaba sendo promovido para a liderança. Não adianta eu chegar para essa pessoa num treinamento e começar a dar ferramentas de liderança para ela, se ela ainda não ajustou a forma dela pensar. Porque se ela continuar pensando como aquele técnico que fazia muito bem, a tendência é ele ser um líder, um gestor centralizador, né, que não vai conseguir explorar o que sua equipe tem de melhor. Então, quando a gente observa esses movimentos, e eu acho que é legal a gente começar a observar tudo à nossa volta, né? Oportunidades que a gente tem de estar manifestando a nossa atitude em prol da liderança, porque isso começa a ajustar o nosso modelo mental mesmo. Para quando a gente tiver a oportunidade de estar realmente num cargo de gestão e influenciando pessoas, isso acaba surgindo mais naturalmente. Que eu imagino que deve ter acontecido mais ou menos com você quando saiu ali da escola e foi para a faculdade, enfim. Acaba que esse trajeto acaba sendo mais natural, né? Sim, com certeza. Isso que você traz me remete até ao livro do Rancharan, famosíssimo, né, de Pipeline de Liderança. Estou tendo até a oportunidade de reler agora, porque eu estou justamente passando por uma fase de transição dentro do meu aspecto de liderança na organização que atuo hoje, né. Ele começa lá colocando que a primeira fase, né, o primeiro nível da liderança é você saber gerenciar a si mesmo.
Eu acho que aí está a percepção, né? Antes de você buscar uma oportunidade de estar à frente de equipes, né, liderando outras pessoas, é preciso que você entenda qual é o seu nível de autoconsciência para você poder se gerenciar. Uhum. Eu tenho para mim que a primeira oportunidade de liderança de qualquer um tem que estar, de algum modo, direcionada ao entendimento de como é ser liderado. Dificilmente você será um bom líder se você não tiver uma boa capacidade perceptiva no momento em que você está sendo liderado. Porque é ali que você percebe, sob uma ótica ainda de fora, como as coisas se dão, quais são dificuldades que de repente se apresentam ali para o seu gestor, para o seu chefe, para quem estiver à frente ali daquela equipe. E você pode, claro, colher uma série de insights e de insumos para você aí sim estar preparado para uma nova fase. E acho que tem uma coisa também legal e importante, né? Eu tive algumas movimentações, né, na minha carreira, algumas laterais e outras de ascensão de posição, né? Vamos assim dizer. E claro que nesse movimento de ascensão a gente vai reunindo mais responsabilidades, mais desafios. Eu tenho para mim que ninguém está preparado 100% para exercer aquilo que faz, né? Sem dúvida, o Neto, como diretor da Dale, tem questões a desenvolver, o George, na posição que tem hoje, tem questões a desenvolver, mas é preciso que você esteja acelerando o seu processo para estar minimamente preparado para acessar aquela função. Me parece que a movimentação, a promoção, né, ela é um movimento que tem mais valor quando ela se efetiva dentro de um processo onde a pessoa já demonstrou um mínimo de aptidão para aquele novo desafio. E a aceleração desse processo, né, a tentativa de tornar a coisa mais célere, muitas vezes acaba resultando num problema, né, para aquele ambiente, para aquelas pessoas que vão ser lideradas. Eu acho que em 2 pontos importantes aqui. Primeiro, essa questão da gente aproveitar o momento enquanto a gente é liderado, sabe? E isso é muito importante, porque às vezes eu estou numa posição hoje, né, em que eu tenho um gestor e eu não consigo aproveitar o que aquele ambiente ou aquele momento tem de melhor para me ensinar, né? Eu lembro, cara, coisas simples assim, né? Quando fiz estágio numa grande empresa pública aqui em Brasília, logo quando eu comecei a minha faculdade de administração também. E a primeira coisa que me chamou a atenção, né, do gestor da área, do diretor da empresa, a nossa equipe devia ter umas 30, 40 pessoas, e todo dia quando ele chegava de manhã, ele cumprimentava cada pessoa. Ele passava na mesa de cada um e cumprimentava. E aquilo me marcou. Sabe, isso tem mais de 20 anos. E aquilo me marcou e eu aprendi com aquilo. Eu falei, isso é legal. Isso é legal. Quando eu tiver uma equipe, eu farei o mesmo. E faço isso hoje, né? Então, assim, são coisas simples, mas se você não está disposto a aprender naquele momento, você perde oportunidades. Porque é muito mais fácil a gente enxergar aquilo que não está funcionando. Ou aquilo que a pessoa faz que não é bom, que não dá resultado, né? Isso fica muito mais explícito. E eu penso que o desafio é quando a gente começa a observar aquilo que é bom. O que essa pessoa faz que eu gostaria de fazer também? Sabe? Eu, na posição dela, faria isso. Como é que eu posso aprender com isso? E aí, pensando nesse início, né, de carreira, aí, desde da escola, faculdade, quais foram assim, os principais aprendizados que você teve, que você traz até hoje para a sua liderança? Eu me lembro, John, eu iniciei a minha vida profissional no mundo das empresas juniores, né? Eu tive a oportunidade de estar por 3 anos e meio trabalhando em uma delas, a DIM, aqui na Universidade de Brasília, onde eu fiz a minha graduação em administração. E apesar de algumas pessoas às vezes me falarem, empresa júnior é uma coisa que você não coloca no currículo, né? Tem muita gente que fala isso, ainda mais quando você já está com algum tempo de carreira. Eu tenho o maior prazer, né, de colocar isso no meu currículo, porque eu entendo que ali, de fato, foi o primeiro passo para absorver alguns ensinamentos que eu carrego até hoje. Primeiro deles, né, eu ingressei na faculdade ainda com 17 anos, e me lembro na tentativa, né, do processo seletivo, quando eu recebi o feedback, veio algo como, olha, a gente está te passando porque a gente viu muito potencial, mas acho que tem muita coisa ainda para você amadurecer. E aí já vem o primeiro grande aprendizado, né? Às vezes a gente precisa fazer determinadas apostas, né, nas pessoas que atuam conosco, né, no sentido de
de possibilitar a elas demonstrar o potencial que têm, para que elas consigam, então, estar aptas a novos desafios. Esse talvez um primeiro aprendizado de liderança, né? Mas tem muitos outros ainda desse ambiente, por exemplo, de empresário júnior. Você fala de uma chefia sua, né? Do seu primeiro estágio. Eu tentando resgatar, eu me lembro de um dos meus chefes ainda em tempo de empresa júnior, ter percebido um comportamento meu que talvez não tenha sido o melhor para a equipe em um determinado momento. E ter feito todo um processo de me retirar do ambiente em um outro momento, né? Digo, retirar, me levar para um local, em um ambiente que tivesse uma segurança, para uma conversa difícil, abrir essa conversa de uma maneira, né, que me permitisse me sentir seguro para expor a minha percepção e conseguir ali transmitir feedback, transmitir orientação. Então, esse outro grande aprendizado, né? Como é que você lida para você ter uma conversa difícil? Acho que há muito glamour dentro da posição também de liderança, de gestão, como se fosse algo que só te traz louros e conversas fáceis, né? Protagonismo, né? Evidência. Mas acho que tem muitos momentos também de conversas difíceis e que a gente tem que aprender a lidar com elas, porque dependendo da maneira como você trata isso é diário, ela pode levar a sua equipe para um caminho super interessante ou de repente... Nessa época você estava na empresa júnior ainda. Isso. Ainda um aprendizado de lá, mas que carrego até hoje, né? A gente está falando aí de 12 anos atrás, né? Uma coisa... Mas isso é legal, a gente tocar nesse assunto. Eu tenho essa percepção que os momentos difíceis, a gente estava falando agora há pouco, né, de acelerar o nosso processo. Então, os momentos difíceis, as conversas difíceis, quando bem aproveitadas, elas são aceleradores de processo. Sabe? Eu consigo chegar onde eu quero mais rápido com esses momentos mais difíceis. E eu vejo que isso não é uma coisa simples para o mercado. Por exemplo, agora tem um cliente que me chamou outro dia para preparar um treinamento para os gestores dele sobre exatamente isso, sobre como ter conversas difíceis, porque é uma empresa jovem, com a característica de pessoas jovens, ágil, e ao mesmo tempo um ambiente super descontraído, o que é bom. E o que o gestor me colocou foi: isso acaba atrapalhando ter conversas difíceis, porque acaba que o clima não é propício para isso. Agora, é necessário em alguns momentos a gente criar conversas, ou ter momentos para conversas difíceis sobre assuntos delicados e que de repente são problemas que não podem se repetir. E aí, pensando numa empresa júnior, onde as pessoas estão ali para se desenvolver, né? Onde o principal objetivo é que você aprenda já na sua primeira experiência profissional, de repente isso pode ser encarado de uma forma mais, principalmente para quem está envolvido no ambiente, de uma forma mais, faz parte do processo. Agora hoje, né? No ambiente que você está hoje, como é que é visto isso, né? Não só por você, pela sua equipe, mas pelo seu superior também. Como é que a conversa difícil é vista hoje, assim, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que a conversa difícil, ela participa, né, do cotidiano das nossas vidas no ambiente profissional, pessoal. A qualquer momento a gente tá interagindo e sendo exposto, né, a esses momentos. Eu acho que, claro, isso depende da infraestrutura que o ambiente te proporciona. Acho que há aspectos culturais, né, aspectos organizacionais que favorecem ou dificultam que isso aconteça, mas eu depositaria muito, né, essa característica do quão fácil ou difícil é ter uma conversa difícil, a criação de um ambiente de confiança dentro daquele grupo, dentro daquela equipe, né. Raramente a gente vai obter sucesso dentro de uma conversa difícil se a gente não criar um espaço de segurança e de confiança com a pessoa que tem algo a falar, mas a pessoa também que tem algo a ouvir. Essa relação de confiança, acho que ela muitas vezes vem até em momentos anteriores, né, à própria conversa difícil. E aí eu tenho para mim que sempre que você vai transmitir algum tipo de informação, né, algum tipo de feedback, né, para alguma pessoa, é importante que você passe aquilo por alguns determinados filtros, né? Será que aquilo que você vai passar para a pessoa
ele envolve verdade, né? É de fato um fato que você viu, você presenciou, ou é algo que alguém te contou, né? O quão verdadeiro é aquilo que você passa. Aquilo tem bondade envolvida, né? A sua intenção ao ter aquela conversa com a pessoa, ela é positiva, né? Ela é no intuito de agregar ao desenvolvimento daquela pessoa. E um terceiro aí pilar seria o quanto que aquela pessoa, ao reunir aquele conhecimento, ela passa a abrir uma janela de oportunidades, onde ela vai conseguir absorver aquele conteúdo, né? E é um processo, muitas vezes, né? Para a própria pessoa que está recebendo, e vai conseguir utilizar aquilo em prol dos desafios, das oportunidades que ela também almeja, ela tem sonhos, ela tem objetivos, e aquilo pode ser algo que habilite, né, a um novo processo de desenvolvimento. E como você comentou, né, isso faz parte muitas vezes da cultura da empresa. Porque se eu tenho uma cultura de um ambiente psicológico ali seguro, sabe, onde as pessoas vão entender que aquilo que está sendo exposto, está sendo colocado, tem um propósito, né, de crescimento para todos, é uma situação. Agora, se eu tenho uma cultura onde eu tenho um ambiente que não tem essa segurança, é muito mais complicado da gente dividir e separar as coisas, né? A chance da pessoa levar isso para um lado pessoal, ou achar que você está querendo não ajudá-la, mas pelo contrário, né? Expor ela numa situação, é muito mais fácil. Então depende muito dessa questão cultural também, do ambiente em que está envolvido. E hoje fala-se muito disso, né? De saúde mental no trabalho, desse ambiente seguro psicológico que a gente precisa gerar para que as pessoas consigam ter essa maturidade de entender que aquele feedback o propósito daquele feedback é para ajudá-la e não para colocar ela numa situação mais complicada, né? Essa segurança psicológica está muito ligado a essa questão da conversa difícil. Com certeza. Eu acho que num ambiente onde você não se sente à vontade para ser você, já tem alguma coisa errada, né? A você analisar. Eu acho que a segurança do ambiente, não só para ter conversas difíceis, mas para convivência diária, ele precisa de fato ser um ambiente que lhe permita ser você. Por óbvio que na vivência ali de uma comunidade há questões em que, né, a sua liberdade afeta o respeito, né, e a convivência com seus colegas. Mas a construção desse ambiente, para mim, se dá mesmo com a vivência diária ali e a conexão que as pessoas vão construindo, né, ao longo do dia a dia. E uma coisa que a gente trabalha muito nos treinamentos, tanto na hora do feedback, em vários momentos ali que você está fazendo uma apresentação, defendendo uma ideia, é a gente reunir fatos, reunir evidências, né? Na hora de uma conversa difícil, por exemplo, se eu consigo expor alguns fatos, algumas coisas que aconteceram, isso diminui a chance da gente ir para uma discussão mais pessoal, né? De uma opinião que a pessoa tem sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu fiz. Quando eu apresento alguns fatos, algumas evidências, isso acaba me dando mais apoio para esse momento difícil. Então, essa é uma dica valiosíssima, né, para quem está nesse momento que precisa, de repente, ter uma conversa mais delicada, um assunto mais complicado. Busque reunir alguns fatos que embasam, né, essa sua posição para ajudar a outra pessoa a entender aquilo que você está falando. Sim. E não para que ela pense que aquilo é um ataque pessoal, uma coisa, né, sua contra ela. Quando, na verdade, o objetivo de um feedback mais construtivo ou de uma conversa mais difícil tem que ser a melhoria de alguma coisa. O propósito tem que ser esse, senão não faz muito sentido você ter essa conversa. Um outro ponto que você comentou, Jorge, foi sobre essa aceleração, né, essa velocidade. E é legal falar isso com você, porque a impressão que eu tenho é que em alguns momentos da sua carreira aconteceu essa aceleração, né? Você chegou em um ponto que, de repente, outras pessoas chegariam com um tempo maior. A que você acha que se deve essa velocidade, ou essa aceleração no seu desenvolvimento? Acho que daria para falar uma infinidade de coisas, mas se eu pudesse destacar um ponto que eu acho que é primordial e que acho que pode ajudar quem tá nos ouvindo, diz respeito a você se manter antenado na leitura de contexto. É como eu chamo a capacidade que você vai desenvolvendo, de se entender como um ponto dentro de um ecossistema, de um ambiente,
que tem outras pessoas, que tem política, né? Que tem necessidades distintas, e você aprender a encontrar dentro daquela sutileza, né? Da fala, da colocação, da ausência, muitas vezes, que é uma comunicação muito forte nesse ambiente organizacional, você se cercar disso, você conseguir observar isso e reunir a seu favor, né? Teve uma coisa, por exemplo, que aprendi com você nesse último ano, que é a sensibilidade de ler o contexto para quando ter esse tipo de conversa difícil. Não sei se você se recorda sim. que a gente falou um pouco disso. Você não vai ter uma conversa difícil, muito importante para você, com uma determinada pessoa, quando você vê que nitidamente ela tá com a cabeça em outro lugar, com uma preocupação. E acho que o piloto automático, né, que as pessoas se colocam muitas vezes, ou o protagonismo excessivo do eu que importo, né? A minha prioridade deve ser a prioridade de todos nesse momento, é que acaba muitas vezes atrapalhando e nos tornando vedados, né, a essa observação. Então eu diria que esses movimentos de carreira, eles acabaram passando por uma facilidade, de repente, de ir lendo os contextos, ir criando conexões certas, né, uma rede de relacionamento que me permitisse entender necessidades e responder a elas. É aí que a gente conecta, por exemplo, com a criação de relações de confiança, para que isso pudesse se tornar, por exemplo, concessão de mais autonomia dentro das funções que eu exercia. E uma vez que você tem mais autonomia, você passa a abraçar mais responsabilidades. Isso é o pulo do gato, para eventualmente você estar apto, né, a uma nova função. Acho que essas coisas assim vão ajudando a gente a ter uma aceleração. Agora, eu conversava, até curioso, eu conversava com o meu time ontem sobre exatamente esse aspecto, né, da evolução mais célere da carreira, quanto que isso é bom e quanto que isso é ruim. E aí, fazendo referência de novo ali até ao Rancharan, né, o livro que comentei mais cedo, do Pipeline da Liderança, ele mesmo coloca que esse é um dos maiores problemas das organizações, né? Você falou, puxa, às vezes a gente pega alguém que é mais técnico e o coloca dentro de um protagonismo, de uma função de gestão, e isso não dá muito certo. Por quê? Porque há um risco envolvido nessa aceleração. Eu confesso que durante muito tempo eu achei o máximo, né? Essa velocidade, né, de crescimento. Mas chega um momento que você para assim também e você fala, puxa, será que eu não deixei algo passar? Será que eu não queimei alguma etapa e eu tenho que ler esse contexto para estar apto a me desenvolver então agora? A gente não pode parar nunca, né? A gente tem que estar sempre percebendo isso. E a leitura que eu faço é que talvez essa seja a principal chave para me ajudar nessa aceleração. É esse autoconhecimento, sabe? Porque assim, ó, se eu sei que esse é um desafio que eu tenho, se eu sei que esse é um problema meu aqui dentro da empresa, um problema de habilidade minha, né, de competência, fica mais fácil para eu desenvolver isso, melhorar e, consequentemente, assumir um outro desafio. Quando isso é um ponto cego, quando isso é uma coisa que os outros percebem, que os outros observam, e eu não, a tendência é eu ficar preso nesse ponto. Então aqui já fica uma dica, né, para quem está nos acompanhando observar. De repente, se você está muito tempo no mesmo cargo, né, se sua carreira não movimenta, quando isso é um objetivo seu, né, quando você está buscando essa movimentação e isso não acontece, possivelmente tem algum ponto cego seu ali que não está te ajudando, né? É algum ponto que você precisa desenvolver, que você precisa melhorar, ou que você não consegue enxergar, ou que você não quer aceitar. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam para o treinamento, a primeira coisa que ela precisa fazer é essa avaliação. Onde é que você está hoje, onde é que você quer chegar, e assim, né, quais são os desafios para você chegar, quais são os problemas que você precisa enfrentar para chegar do outro lado aqui, porque aí eu consigo te ajudar. E quando a pessoa não assume isso, esse trajeto ele fica mais lento, sabe? O processo ele fica mais lento e muitas vezes até mais doloroso, porque ele vai acontecer, mas não vai ser de uma forma mais propositiva, né? Todo mundo caminhando para o mesmo caminho, porque em alguns momentos você vai relutar contra isso. Então eu acho que essa
autopercepção ela é fundamental para isso. Né? A abertura, né, para você permitir conhecer a parte de você que não está preparada para aquilo que você almeja, né? E como citei aqui mais cedo, eu acho que a gente nunca está 100% preparado, né? A gente sempre está tentando estar mais apto a diminuir a probabilidade dos fatores que a gente não controla contaminarem aquele resultado que a gente espera chegar. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo as nossas capacidades de lidar com esses elementos que a gente não controla. Você falou de um aspecto interessante, Neto, que é fundamental. Talvez uma das coisas que eu aprendi lá no tempo de empresa júnior e que eu vejo que a gente no mundo, né, corporativo talvez vá ficando um pouco mais arrogante e vai evitando mais, é a valorização do feedback, né? O feedback, a gente sempre fala muito isso, o feedback como um presente que você recebe, porque o feedback ele passa por uma percepção. É muito importante que nesse processo, tanto a pessoa que está transmitindo quanto a pessoa que está recebendo o feedback entenda que aquilo vem de uma ótica singular, né? Uma ótica que a pessoa tem sobre uma situação que ela viveu, que pode ser diferente da sua e pode ser diferente de uma terceira. Eu gosto muito daquele fundamento da janela de Johari, que diz que existem coisas que você conhece sobre você, que só você conhece. Tem coisas que você conhece, todo mundo conhece. Tem coisa que nem você e nem ninguém conhece sobre você, mas tem coisas que as outras pessoas veem, observam, mas que você não teve a capacidade de sozinho enxergar. É o ponto cego. Então esse processo que você coloca de autoconsciência, de se permitir entender quais são os gaps, ele não é um processo individual, né? Ele é um processo onde a gente tem, retornando, que valorizar o feedback, buscar isso proativamente, para que a gente possa, a partir dessa coleta, criar os nossos filtros aqui de processamento para endereçá-los de modo que a gente esteja amanhã melhores do que somos hoje, né? E assim, ó, nos treinamentos, quando a gente fala de feedback, o principal exercício para quem está recebendo, né, é o que você falou, é a gratidão. Ah, mas o que a pessoa está me falando não tem nada a ver, eu acho que ele viajou, sabe? Isso aí, tá bom, então joga fora. Se você acredita que aquilo não te serve, agradece e joga fora. Mas assim, já teve ali um movimento da pessoa dedicar um tempo para você. Ele parou para te falar alguma percepção que ele tem sobre você. Eu acho que isso já é para ser valorizado. Sim. Sabe? Independente do conteúdo. Se vier com um conteúdo que você observa assim, isso realmente faz sentido, vou começar a ficar mais atento, ótimo. Que vai te ajudar, né? Mas na pior das hipóteses, se não vier, né, com conteúdo que você consiga aproveitar naquele momento, né, também tem a questão do momento, às vezes eu não estou no momento, né, bom para aceitar essas coisas, pelo menos teve um tempo dedicado para você. E eu acho que isso, sabe, é importante valorizar. Eu penso que cada percepção que nos é passada, o feedback, né, e aí saindo um pouco do mundo da liderança, quando você faz uma pesquisa com um cliente da Dale e vem aquela resposta sobre o treinamento, você fala assim, puxa, que esse cara viu, não tem nada a ver. Mas toda percepção ela é valiosa, né, de alguma forma. A gente tem que tomar cuidado para os nossos filtros eles não serem tão agressivos a ponto da gente também refutar aquilo que está sendo colocado. Por quê? A gente utiliza muito instrumentos, né, de avaliação por percepção. Muitas vezes as avaliações de competências dentro das organizações, elas passam pela percepção do outro, seja de que forma que a avaliação ali aconteça. Como é que o outro te percebeu nas situações que ele observou? Como é que você se percebeu num processo de autoavaliação dentro daquelas situações? O consumidor é a mesma coisa. E eu ainda vejo um exercício que eu acho que pode ser danoso, né, a esse processo de desenvolvimento pessoal, individual ou até mesmo organizacional, que é o de tentar buscar as desculpas legítimas do porquê que aquela percepção não me agrada. Né? Toda percepção ela tem, né, a sua validade. E muitas vezes, né, a percepção do outro, ela de fato é um ponto a desenvolver, e mesmo não sendo, ela pode estar passando por um processo de como você se comunica, né, como você transparece para a pessoa aquilo que você tem ou que você é. Então, no mínimo, você tem aí um exercício de pensar como que eu estou me posicionando para esse meu cliente, como eu estou me posicionando para minha equipe ou para as pessoas que atuam comigo, né? Esse eu diria que é o modelo ideal. Sabe, quando eu recebo um feedback, por mais absurdo que eu imagino naquele momento que seja, ainda assim eu paro para processar isso.
Sabe assim, cara, mas deixa eu entender aqui, me colocar no lugar da outra pessoa e procurar entender por que ele está falando isso, né? Eu diria que esse é um modelo ideal e que, independente do cargo que você esteja, né, a gente precisa caminhar para esse ponto. E se doeu, é porque tem caroço nesse angu. Sabe, tem alguma coisa para você entender. Sentido ali faz. E aqui a gente trabalha aqui, nesse momento com outro ponto, que aí eu queria muito entender como é que você trabalhou isso, que é a questão da nossa vaidade, né? Porque quando a gente está recebendo, por exemplo, um feedback, seja da minha empresa ou seja da minha performance, isso vai mexer com a minha vaidade, né? Um feedback negativo ali, construtivo e tal. E a gente sabe, né, que quanto mais novo, mais difícil de domar o nosso ego, a nossa vaidade. A partir dos momentos que os cabelos brancos vão chegando, você vai começando a entender, né, que é mais importante ali a voz da sua inteligência do que a voz da sua vaidade. E muitas vezes, e aí eu falo muito de vivência de mercado, né? Muitas vezes eu percebo que, dependendo da posição da pessoa, algumas decisões são tomadas baseado na vaidade. Quando a vaidade ultrapassa a inteligência, a tendência de você ter uma decisão errada é muito grande, né? Então assim, nessa caminhada onde você é muito jovem, sendo protagonista, né, foi presidente da empresa Júnior, enfim, como que você teve ou não teve, né? Como é que foi essa questão de lidar com a vaidade, com o ego nessa travessia aí? Né, eu gosto de processualizar as coisas na minha cabeça, né? Eu também não acho, por exemplo, que o autodesenvolvimento é um processo inercial apenas. Dá para aprender na inércia, porque só de você respirar, conversar com as pessoas, frequentar ambientes, você está, de certa forma, aprendendo. Mas a aceleração desse processo, ela vem por uma estrutura de pensamento que vai te ajudando a coordenar tudo isso, né? O trabalho da inteligência emocional, né, do gerir as nossas emoções frente àquilo que nos incomoda, não é um trabalho fácil, né? Tem pessoas que têm mais facilidade com isso, mas, via de regra, ninguém quer receber uma informação de que talvez aquilo que fez não está tão legal, ou de que aquele comportamento precisa mudar e tudo mais. Mas se tem talvez um processo, né, dentro dessa recepção que eu entenda que faz sentido, é o processo de você se permitir dar tempo para processar, né? O processo do feedback, ele não é, tal qual não é o processo de gestão de desempenho, uma reunião, uma conversa, né? Ele é um processo de recepcionar aquilo, guardar com você, permitir que os seus filtros se ajustem para você não descartar coisas que podem ser positivas. E esse tipo de processo me fez muitas vezes guardar coisas que eu não entendia, que havia me sido passado, e eu falava, gente, mas o que é isso, né? E às vezes 2, 3 anos depois eu falava, puxa vida, não é que acontecia mesmo? Eu me lembro de uma passagem de um antigo chefe meu que me dizia o seguinte: puxa, George, você gosta muito de reconhecimento, né? Você valoriza o reconhecimento. Eu falei, nossa, valorizo, né? Acho que se a gente tá fazendo alguma coisa legal, quem não gosta, né? De ser parabenizado, elogiado por aquilo que tá fazendo. E ele falava, só que eu tenho uma preocupação. Eu falava, uai, por quê? Porque você coloca isso como uma prioridade, né? Receber esse reconhecimento como uma confirmação daquilo que você está fazendo. Às vezes eu percebo assim, né? Nesse caminho, assim como uma prioridade, uma condição. Né? Só vai ter sentido aquilo que eu fiz se aquilo se reverberar em algo que reflita positivamente, seja apreciativo a mim, e entra nessa discussão da valorização do ego, né? Que você trouxe. E eu falava, mas qual o problema disso, né? Na época, puxa, quem não gosta, né? Acho que todo mundo gosta. E aí ele me trazia, o problema é que você está num ambiente aqui hoje que te proporciona, de repente, isso. Mas é importante que você se atente para a preparação de quando você, de repente, enfrentar ambientes onde a coisa mais fantástica que você fizer vai resultar, no máximo, num tapinha nas costas e num parabéns. E dentro disso, você aprender a se valorizar, a se reconhecer. Eu, na época, lembro que reservei isso num canto e falei, poxa, que mal há em gostar de ser reconhecido. Mas tempos depois fui perceber, né? Que se, num outro ambiente em que eu estava, eu não tivesse um processo de autoanálise, né? Para entender se aquilo que eu estava fazendo tinha uma linha positiva, e olha a leitura de contexto de novo, porque isso nem sempre vai vir numa fala, isso pode vir num gesto, isso pode vir
em outras formas de se comunicar e aprender a capturar aquilo para que eu pudesse me nutrir, né? Dentro daquilo que de repente fosse algo positivo, não só pelo reconhecimento, pela valorização e pelo ego, mas como um resultado que esse instrumento tem, que é de confirmação de que aquele caminho está certo, né? Para evitar lá na frente ter algum tipo de retrabalho, de desilusão com aquilo que vinha sendo feito. E a gente comentou agora há pouco, né? Do desafio que é muitas vezes de se reconhecer o que é positivo. Então, independente do ambiente que você está, você vai ter pessoas que são extremamente competentes, gestores extremamente competentes, mas que de repente ele não tem essa habilidade, sabe? De reconhecer o que você faz de positivo e expressar isso. Ele reconhece, mas não consegue expressar isso, comunicar isso. E se você fica dependente disso, cara, eu vou me desenvolver baseado, né, como condicionante ali, tem o feedback positivo que eu recebo. Isso você vai travar. Porque, como eu falei, é muito mais fácil que as pessoas enxerguem aquilo que é negativo, né? A crítica ela vem muito mais naturalmente do que o reforço positivo. Então, esse equilíbrio, sabe, de eu saber que, apesar de não ter tido um reconhecimento, eu sei que eu faço o meu melhor, sabe? Eu sei que eu entrego aquilo que eu posso entregar. Né? O feedback, né, a gente tá falando bastante dele, ele é uma ferramenta de alinhamento de expectativas. Né? Se você apenas passa um feedback construtivo para sua equipe, né, de algo que ela precisa evoluir, que aquela pessoa precisa melhorar, ela vai ter uma noção do que é o piso, né? Vamos dizer assim, da expectativa. Mas se você não nivela no reforço positivo aquilo que a pessoa está fazendo e que é considerado algo interessante ali para a organização, para a equipe, você dificilmente vai conseguir que ela compreenda os movimentos que ela passa a poder fazer com autonomia. E dentro desse processo de crescimento profissional, você vai também exercitando o sair do fazer, né, do estar responsável ali pela entrega diretamente, para um exercício de você começar a criar o ambiente, a infraestrutura de trabalho, para que as pessoas compreendam o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e como, né, que se espera que se chegue naquele resultado. Então o reforço positivo ele vem para confirmar e legitimar a autonomia que aquela pessoa tem de seguir exercitando aquele comportamento. Né? Eu já citei esse exemplo algumas vezes, quando eu estava começando a minha carreira na Dale Carnegie, ali como instrutor. Quando você está começando ali como instrutor, você está na frente de uma turma que, cara, ali você está sendo testado, sabe? É um mercado te testando. Então você se sentir, você está em situação onde você é testado, isso é desconfortável, naturalmente. Né? Então, você está sendo avaliado o tempo inteiro, então é desconfortável, mas faz parte do nosso processo. E além da turma, eu ainda tinha um instrutor mais experiente que era responsável por me avaliar e me dar o aval ali. Olha, você já pode dar o treinamento sozinho ou então não, você ainda precisa ficar. E eu lembro que logo no começo do treinamento, esse instrutor veio conversar comigo. Eu não queria conversar com ninguém nessa hora, né? Porque eu estava ali nervoso para começar o treinamento, mas ele veio conversar comigo. E ele comentou assim, olha, eu queria te dar os parabéns pela sua organização. E eu confesso a você que eu tinha consciência de algumas qualidades que eu tinha, mas a organização não vinha ali no primeiro momento, né? E aí eu falei, pronto, agora só o que faltava, eu aqui nervoso, e a pessoa ainda vem querer tirar uma onda comigo, né? Aí eu fiquei calado, ela falou assim, mas olha aqui como é que você organizou a sua mesa de trabalho. O que você vai usar no treinamento está na ordem certinha. Tá tudo organizado, e quem vê de longe não tá vendo nada fora do lugar aqui, então eu acredito que isso aqui vai te ajudar muito como instrutor. Aí eu olhei para a mesa e realmente estava tudo certo. Eu organizei de acordo com o que eu ia usar cada coisa. Isso aconteceu há, 18 anos atrás e eu nunca esqueci desse feedback positivo que eu recebi. E isso me ajudou. Toda vez que eu entrava em sala para dar um treinamento, eu lembrava, eu sou organizado. Sabe? Eu não vou jogar as coisas aqui, eu vou colocar na ordem que eu vou usar. Então esse é o poder, né, do feedback positivo. Esse é o poder de você reconhecer o que a outra pessoa faz. Ela pode até não reconhecer isso, mas quando eu mostro a evidência, como ela mostrou a mesa ali, né? Isso desenvolve o outro. E aí quando eu estou falando, né, fazendo treinamentos ou palestras principalmente, quando eu falo, né, dessa questão da liderança, que isso independe do seu cargo, a primeira provocação que eu faço é assim, qual foi a última vez que você
reconheceu alguém? Sabe? Porque a crítica é muito mais fácil fazer, mas e o reconhecimento? Independente da sua posição ou da outra pessoa. Qual foi a última vez que você fez isso? Com qualidade, né? Mostrando um fato, mostrando uma evidência. E aí fica essa provocação para quem está nos acompanhando. Cara, qual foi a última vez que você fez um reconhecimento dessa forma, onde você falou para a pessoa da qualidade que ela tem e mostrou para ela uma evidência? Provou para ela que isso é verdade. Isso é um exercício da sua liderança. Porque às vezes eu fico numa posição esperando sempre que o outro faça comigo. Mas você está fazendo? Né? E aí vem um outro ponto que eu queria que você comentasse um pouquinho nesse trabalho com equipe. Sabe? Como é que você faz para estar ajudando a sua equipe nessa responsabilização? Porque quando eu vou fazer alguns trabalhos e eu ouço as pessoas só falando que o problema é do gestor ou é do chefe, eu vejo que tem muitos problemas ali. É lógico que tem problema com ele, mas na equipe tem muita coisa ali também. Essa autorresponsabilização, ela é fundamental para o resultado acontecer. Né? Como é que você, como gestor, trabalha isso hoje? O feedback, ele é um instrumento que olha ali pro retrovisor, né? Então, ele é um processo de confirmação do resultado positivo, ele é um processo, de repente, de construção de novos caminhos, né? Novos comportamentos, mas ele por si só, né? Ele já traz uma situação que ocorreu ali para a evidência da mesa. Antes disso, né? É importante a reflexão do quanto que eu estou conseguindo ser um criador de facilidades para que esse time consiga chegar lá na frente, se possível, com mais feedbacks positivos do que necessidades de aprendizado, que sempre terão, né? As duas, mas com mais acertos, com mais sucesso. Então, acho que a preocupação ali com o processo de delegação, a clareza, né, do que é que vai ser feito, por que vai ser feito, por que aquilo é esperado, é um movimento importante. Eu gasto bastante tempo, né, nesse processo de conversa sobre as expectativas do que virá. A gente não vai conseguir reunir uma equipe de alto desempenho se a gente estiver sempre falando do que está acontecendo no dia. Né? Você precisa construir uma visão de futuro, co-criar, se possível, com essa equipe e trazê-la, né, sempre à tona, tá sempre vivenciando, revivendo, né, essa visão de futuro com a equipe. Então, tomar um cuidado para que o processo de delegação não vire um processo de delargação, né, onde você simplesmente cospe um monte de tarefa, um monte de atividade para a equipe e depois senta numa cadeira super tranquila para passar feedback daquilo que não ocorreu dentro das expectativas que se tinha, é muito fácil. Agora, construir um ambiente para que essa jornada seja facilitada, eu acho que é o grande desafio, assim, que hoje eu tenho dentro da equipe, eu acho que é o desafio de boa parte dos gestores em geral. E dentro desse cenário, desse contexto, o que você acha que você faz que dá mais resultado hoje? Para que a equipe tenha essa consciência, né, da importância e da responsabilidade de cada um ali. Eu gosto muito de ter momentos participativos, né? Eu venho de uma linha, por exemplo, depois de empresa júnior, ainda passei 10 anos por consultoria de planejamento estratégico, né? Até chegar agora na função onde eu estou lá no Cicobi. E aprendi muito, né, a valorizar os processos participativos de construção de objetivos e tudo mais. O esforço para você comunicar algo que vem pronto, e que às vezes é necessário, né, que se venha diretamente, olha, tem uma ordem, tem uma necessidade de que isso seja feito e aquilo ser um movimento rápido, ele pode ocorrer, mas ele é mais prejudicial, na minha visão, à saúde da equipe. Então, a construção de um ambiente participativo, onde as pessoas consigam, periodicamente, com cadência, né? Então, trimestralmente, diariamente, semanalmente, estarem discutindo os resultados e aquilo que virá, eu acho que é um movimento muito importante. A gente tem esse hábito ali dentro da equipe de fazer reuniões diárias ali de acompanhamento. A gente trimestralmente reúne o grupo todo, né? Dos vários times que remontam ali a minha área hoje, para que a gente possa discutir uma visão mais de médio prazo, mais trimestral, e que isso seja uma cocriação ali de quem está reunido. Acho que é um movimento importante para a gente garantir sucesso, né, nas coisas que a gente quer fazer enquanto time. Tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala de
dessa parte com a equipe, e eu lembro que a gente conversou também no nosso trabalho sobre isso, que é a importância de se conectar com as pessoas da equipe. Você comentou do negócio da comunicação, muitas vezes que eu preciso passar alguma informação que já vem pronta. Quando eu tenho uma boa conexão com a equipe, fica mais fácil dessa comunicação chegar como eu gostaria que chegasse, né? Muitas vezes, quando eu ouço com meus clientes, quando eles falam que às vezes a comunicação não é tão fluida assim, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra e vai para o outro caminho, e aí eles querem um treinamento de comunicação. Falam, vamos entender isso aqui, tá? Porque muitas vezes não é de ferramenta de comunicação que você precisa. Muitas vezes o que você precisa é de se conectar mais com as pessoas. Quanto mais conexão que eu tenho com a pessoa, mais fácil de eu ser entendido. Sabe? Mais fácil de eu exercer a minha influência, a minha liderança, mais fácil deles quererem cooperar com aquilo que eu estou falando, né? Então, essa parte de se conectar, ela faz toda a diferença. E aí, eu vivi um pouquinho do seu processo como gestor, e eu sei que essa também é uma preocupação que você tem. Qual o desafio, assim, pensando agora, que assim, quando eu vou me conectar com pessoas que são parecidas comigo, é muito mais fácil. Que pensam como eu, é muito mais fácil. Agora, eu não posso ter na minha equipe pessoas que são parecidas comigo, somente isso, né? A gente trabalha entendendo a importância da diversidade. E aí, como é que eu faço para me conectar com pessoas que de repente estão pensando totalmente diferentes da forma como eu penso? Eu acho que esse movimento da valorização do processo participativo que eu comentei, eu acho que ele vai ajudando a gente a refletir sobre isso. Para que, né, criar processos dessa natureza se você não permitir a divergência de opiniões, né? A questão é como você consegue conduzir isso com a maturidade necessária para que as diversas visões preencham um espaço maior de conclusão, né, daquilo que está sendo exposto, daquilo que está sendo debatido, que não seria alcançado com a visão de um só, né? Cada um hoje, por exemplo, lá no meu time tem um conjunto de habilidades singular, né? E tem perfis também bastante diferentes, né? Na forma de tratar e na forma de se comportar. Acho que cada um entrega qualidades e desafios, né? Na maneira como lida com o trabalho, assim como eu também. E o trabalhar, né, a participação da equipe na construção do próprio time, que não acho que é uma atribuição apenas do líder, acho que é da equipe como um todo, claro que o líder tem um papel fundamental nisso, ela passa pelo respeito, né, as características de cada um, ela passa pelo respeito de entender onde cada um performa melhor, para de repente expor aquela pessoa a situações onde ela consiga contribuir com a equipe de uma maneira de mais qualidade, ainda que, né, entendendo que todo mundo, como está num processo de desenvolvimento, precisa também ser desafiado para sair um pouco da zona de conforto, ouvir, né, o que as pessoas têm a trazer, e de novo, acho que a gente está vivendo um mundo onde as coisas estão muito rápidas, né, a necessidade de tomar decisão a cada minuto e quase que sem pensar naquilo, ela vai atrapalhando essa oportunidade rica que a gente tem de conhecer visões diferentes da nossa. Então respirar um pouco, ter certeza se aquela é uma decisão de momento de crise, né? Porque aí realmente não há tempo a esperar, é preciso que haja uma decisão direcionada para aquela solução, ou se não, se permitir dar, né, momentos onde aquilo seja melhor degustado pelos participantes. Eu enfrentei algo como isso, sem entrar em muitos detalhes, na semana passada, né? Eu tenho um conjunto hoje de a gente chama de pontos focais de performance corporativa, que são as pessoas que atuam nas unidades que a gente tem regionais, né? E que eu acabo estando à frente da coordenação dessa rede. A gente apresentou uma proposta ali, entendendo que estava aderente ao que todo mundo pensava. Eu notei um desconforto das pessoas. Ali chegou uma situação que podia... vai assim mesmo, né? Vamos fazer desse jeito. Não, a gente falou, puxa, dá para perceber que há um desconforto e sem sombra de dúvidas, as pessoas que estão desconfortáveis são importantes tanto pela visão diferente que tem da nossa, quanto para criarem compromisso dentro daquilo que está sendo proposto. Então, vamos dar uma semana para todo mundo entender o que está proposto, conseguir estruturar, né, o pensamento que tem sobre aquilo e, de repente,
propor coisas novas. Porque, concluindo, a gente tem, às vezes, uma mania, né? De passar 2 meses pensando sobre uma coisa, vender aquela ideia para a pessoa e querer que em 2 minutos ela dê um sim. Deixa a pessoa também ter, né, o processo dela de compreender aquilo e, de repente, trazer coisas e agregar a maneira de fazer. Acho que isso é importante. E assim, ó, é bem comum isso, né? Você percebe o desconforto, mas fala assim, cara, já tô aqui, agora vai. Né? De não ter essa sensibilidade de falar assim, cara, deixa eu tentar de outra forma, ou deixa eu tentar trabalhar melhor essa informação, porque isso vai impactar lá na frente, não é agora. Agora eles vão, porque eu tô falando para ir, eles vão. Mas isso lá na frente a forma como vai caminhar vai ser diferente. A impressão que eu tenho é que dá trabalho isso. Dá trabalho. E às vezes as pessoas não querem ter trabalho. É igual quando eu ouço, por exemplo, as pessoas falando assim, mas a liderança, ela vem desde criança. Você falou agora, você começou na escola. Eu nunca tive isso. Então não vai ser agora que eu vou ter. Aí a resposta que eu dou é, deixa de ser preguiçoso, cara. Sabe? Você tem que desenvolver isso. É simples assim. É buscar caminho para se desenvolver. Você aceitar isso é muito fácil. Né? Ou quando as pessoas falam assim para mim, mas hoje em dia essas pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, elas pensam muito diferente, é muito difícil lidar, sabe? É muito imediatista, tem outra forma de pensar. Aí eu falo, tu tá querendo trabalho então. Vai ter que se adaptar, cara. Sabe? Sim, é diferente. As pessoas estão chegando de forma diferente e isso nos obriga a pensar diferente. Ainda assim eu preciso me conectar com essas pessoas. Senão vai dar problema lá na frente. Agora, isso exige mais trabalho de mim. Então, você liderar exige trabalho. Quando seja porque a pessoa vem de outra geração, por exemplo, tá ali na equipe, ou por qualquer outra característica diferente, né, que ela traz ali, aquilo se mostra para quem está na posição de liderança como uma grande oportunidade. Né? Então, que fácil seria, né, se todo mundo chegasse aqui e estivesse 100% alinhado e tudo positivo e os resultados fossem só satisfatórios dentro daquele ambiente. Difícil. Então, a gente tem que estar aprendendo a conviver, independente de idade, né, classe social. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa teve o seu processo de construção de quem é, né, até se tornar hoje. E o líder tem um papel importante de compreender isso para o processo evolutivo, inclusive, dele, né? Você citou, trazendo um pouco aqui pro lado da questão das pessoas que de repente acabam tendo um pouquinho mais de ansiedade na carreira, você citou uma coisa que eu sempre fico refletindo, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, era demonizado aquela história de o currículo ter, em 10 anos, você